E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 3/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores, Bahia contra Internacional. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 9. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Inter e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Central Córdoba contra LDU. Nos últimos 5 jogos, o Central venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a LDU venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Sporting Cristal contra Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não nos últimos 5. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Palpite, fora vence. Deportivo Táchira contra Flamengo. Nos últimos 5 jogos, o Táchira venceu 2, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam sim nos últimos 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Chelsea contra Tottenham. O Chelsea é o 4º e o Tottenham o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Chelsea, 2-0 e 4-3. Palpite, casa vence. Taça de Portugal, Sporting contra Rio Ave. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Não perdeu nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Ambas marcam sim em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-0 para o Sporting. Palpite, casa vence. Copa da Turquia, Besiktas contra Göztepe. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Göztepe venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5.
O último jogo entre essas duas equipes foi 4-2 para o Gostep. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, San José da Bolívia contra a Unión Espanhola do Chile. Nos últimos 5 jogos, o San José venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Unión Espanhola venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Puerto Caballero da Venezuela contra Lanús da Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Puerto Caballero venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Cerro Largo do Uruguai contra a Defensa e Justiça da Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Cerro Largo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Defensa e Justiça venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Runa do Equador contra Palestino do Chile. Nos últimos 5 jogos, o Runa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Palestino venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como o palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.